vídeo de hoje é com o professor Ceará, com mais um top 5 dicas dos conteúdos que mais caem no Enem, por disciplina, claro. Então, prof, solta o play. Salve, salve galerinha do Colégio Classe A, aqui é o professor Gilberto Maia, professor Ceará de História. Quero falar com vocês sobre o Enem e o top 5, os 5 conteúdos que mais estão presentes no Enem. Importante que a gente lembre que o Enem, as questões de história, cada vez mais elas estão englobadas nessa questão da interdisciplinaridade, andando cada dia mais junto com geografia, filosofia, sociologia. Nessas concepções, nós vamos entender que dos 5 temas que iremos falar, são temas significativamente majoritários de história do Brasil. Então, eu quero que vocês percebam que esses 5 temas são, de fato, temáticas que são muito abordadas no Enem, com muitas questões de leitura, interpretação e análise dos fatos históricos dentro desses pequenos textos que aparecem durante o Enem. Beleza? Vamos lá? Vamos entender quais são esses 5 temas mais importantes, mais presentes no Enem? Conto com vocês. Forte abraço. Tamo junto. Vamos falar do primeiro tópico muito importante nesse processo de conhecimento histórico do Brasil. Brasil Colônia, um dos tópicos mais relevantes. Brasil Colônia e seus aspectos da administração colonial, da economia colonial e da sociedade colonial são aspectos importantíssimos para que vocês lembrem muito bem isso na hora da prova. Economia colonial, nós temos que entender um detalhe, tem o período pré e o período colonial, e aí a gente percebe que nós temos o pau-brasil, nós temos o açúcar como o primeiro ciclo econômico do período colonial, depois nós temos a mineração, nesse período de transição, período colonial para Brasil Império. Beleza? Atentem-se a esses 3 detalhes. A condição da administração colonial, a condição da economia colonial e a sociedade colonial, como ela se estruturava, como ela se caracterizava. Beleza? Na segunda temática ligado aos temas mais abordados no Enem, nós temos aí o Segundo Reinado. O período imperial no Brasil, essa segunda fase política do Brasil, na transição de colônia para império, o Segundo Reinado é muito mais abordado. Por quê, professor? Tem uma abrangência política importante para o desenrolar histórico, político, social e econômico do Brasil. Então, por exemplo, nós temos fatores ligados a desenvolvimento econômico. O Brasil sai de um ciclo de cana para o ouro e depois para o café, e é durante o ciclo do café ele ganha uma caracterização mais importante, as elites agrárias ganham esse significado de importância na continuidade desse poder ligado ao imperador, vai ser uma aliança. Nós também teremos as chamadas revoltas ligadas ao Segundo Reinado, que são em menor número. São em menor número, mas nós temos o caso da Guerra do Paraguai, a Revolta Praieira. Outros aspectos importantes é ligado à questão econômica do Brasil no Segundo Reinado. O Brasil se torna, de certa forma, uma nação caracterizada por um desenvolvimento por causa da questão, principalmente do ciclo do café e por essas questões de alianças com as elites agrárias juntamente ao Dom Pedro II. Nós temos que entender principalmente que essa sociedade colonial, ela ganha resquícios desde do primeiro momento, período colonial, depois império, nessa composição do latifúndio, monocultura e a mão de obra escrava. A escravatura também vai ter um momento significativo nessa composição de transição. Guardem esses detalhes. Beleza, galera? Vamos para o terceiro tópico? Vamos falar sobre República Velha.
República Velha que vai produzir essa transição do Império para a República. E dentro dessa perspectiva de transições, tudo vai mudar. O modelo político, o modelo econômico, o modelo social estão inseridos numa nova perspectiva de sociedade vinculada com o que está acontecendo no mundo inteiro, galera. Então, por exemplo, quem vai dar o pontapé inicial para esse golpe, essa transição que vai tirar Dom Pedro II do poder e vai derrubar o Império? As elites agrárias e os militares. Nós vamos ter uma República Velha dividida entre duas etapas. A etapa em que os militares estarão no poder, República das Espadas, e depois das oligarquias cafeeiras. É importante lembrar que é um período de transição econômica. O mundo está envolto a uma série de transformações ligadas à industrialização, ligado a fatores necessários de desenvolvimento econômico. É nessa perspectiva que a gente tem que lembrar que quando a gente fala sobre República Velha, os temas abordados, as questões abordadas no Enem, mostram muito essas questões iconográficas, imagens do modelo de voto, do modelo político, dos conflitos urbanos e agrários. Quando falamos desses conflitos, nós falamos o quê? Revolta da Chibata é um exemplo clássico de iconografia que se mostra. Revolta do Contestado, quando se fala de revoltas rurais. Nós vamos falar de Guerra de Canudos, nós vamos falar de Revolta da Vacina. São sempre temas que são abordados utilizando imagens, a chamada iconografia. O sistema político, o desenvolvimento social e questões sociais também será abordada, porque agora nós temos a Constituição, uma nova Constituição que tem um modelo mais vinculado a essa concepção republicana, mas que não irá demonstrar muito interesses em questões sociais. São elementos importantíssimos para entender essa primeira etapa da República no Brasil. Certo, galerinha? Moçada, vamos para o quarto tema? Vamos lá! Revolução Francesa. Aí é num contexto geral, dentro das temáticas de história geral, a Revolução Francesa tem um papel fundamental para que nós possamos entender as sociedades atuais. Por quê, professor? A Revolução Francesa suscita principalmente as ideias iluministas e aí vem aquela concepção que a gente falou, essa interdisciplinaridade com a sociologia, com elementos ligados às filosofias iluministas, aos pensadores iluministas. Lembrando que a Revolução Francesa ela é uma revolução de caráter burguês, acontece no século XVIII e ela vai servir de inspiração para outras revoluções, as chamadas revoluções burguesas, de acordo com Éric Hobsbawm. O século XVIII é o século das revoluções, Revolução Industrial, própria Revolução Francesa, a independência da América Espanhola, são vários movimentos que vão ter caráter iluminista, mas que se basearam nos princípios da Revolução Francesa. É importante citar que a Revolução Francesa, ela gera essa sociedade contemporânea, uma sociedade industrializada, uma sociedade que terá o embate entre duas classes sociais, burguesia e o operariado, e nós vamos ter mudanças significativas no que se diz respeito às leis, à concepção de democracia, a concepção de direitos, as cartas constitucionais que serão desenvolvidas terá como base a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e esses princípios fundamentais do iluminismo que a Revolução Francesa carrega em seus ombros. Beleza? Vamos para o quinto e último. Galerinha, vamos finalizando aqui com o quinto e último tema, que é muito abordado nos Enem, Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial em si, professor Gilberto, ela sozinha, ela não aparece com essa ênfase no Enem. Ela também tem outros elementos significativos, não é só a guerra em si, ela tem o antes e o depois. Como, por exemplo, os regimes totalitários que vão se formar.
durante o entreguerras será de fundamental importância para que a gente entenda a Segunda Guerra Mundial. Fascismo, nazismo, o fortalecimento da União Soviética com o stalinismo. Nós vamos ter também o crescimento econômico de grandes potências pós-guerra. Então a Segunda Guerra Mundial tem que ser abordada não só o conflito em si, mas o antes e o depois. Quando nós falamos depois, nós falamos de quê? Guerra Fria e a polarização do mundo entre União Soviética e Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial em si, nós vamos perceber elementos ligados à geopolítica, às transformações que ocorrerão no mundo durante e depois da guerra. Outros elementos significativos ligados a essa concepção geopolítica está ligado aos acordos, que serão feitos durante e depois do conflito. Acordos de paz, acordos territoriais, acordos diplomáticos, acordos políticos. Dão muita ênfase a esses elementos ligados à história da Segunda Guerra Mundial. O conflito em si é importante, a gente vê o eixo e a gente vê os aliados numa disputa ferrenha que leva a essa nomenclatura de Segunda Guerra Mundial. Mas não esqueçam, o antes e o depois dessa guerra são elementos significativos para entender o desenrolar dos fatos históricos contemporâneos. Beleza? Eu me despeço de vocês, deixando aqui o meu grandíssimo abraço a todos os alunos do Classe A que irão participar do Enem. Saibam que aqui tem um torcedor ferrenho por vocês. Forte abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Fui!